Bom dia, nós somos a P4 e a gente vai falar sobre as doenças osteometabólicas. Nosso grupo é composto por Andressa Micaeli, Conceição de Maria, Camila Vargas, Laís Neiva, Marina Loyola, eu, Matheus Fortes e Pétala Pio. E a gente vai falar de 3 doenças especificamente: osteoporose, doença de Paget e raquitismo. Vamos começar por osteoporose. Ela é caracterizada como uma doença do esqueleto e ela está fortemente ligada à idade. Então, quanto mais velha a gente tiver, maior a probabilidade de termos osteoporose na vida. E ela causa um enfraquecimento da estrutura óssea, que leva a uma degeneração do osso e a perda gradual da sua densidade. Ela é caracterizada pelo comprometimento e resistência à resistência óssea, que aumenta consideravelmente o número de fraturas, e a fratura de quadril ela é a mais perigosa dentre tantas outras. E ela atinge 4 vezes mais mulheres do que homens, devido à menopausa, que diminui muito a quantidade de estrogênio no nosso corpo. Ela é classificada em primária e secundária. A primária, que é idiopática, ela é subdividida em osteoporose pós-menopausa, ou tipo 1, e osteoporose senil, ou tipo 2. E a secundária, ela é decorrente de várias comorbidades clínicas, como diabetes, doença da tireoide, mieloma duplo, menopausa cirúrgica, tumores de medula óssea, enfim. E os fatores de risco, eles são genéticos e biológicos e comportamentais e ambientais. Os genéticos e biológicos incluem história familiar, raça branca, escoliose, menopausa precoce, enfim. E os comportamentais e ambientais incluem alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, que hoje em dia a gente se exercita muito menos do que antes, má nutrição, que a gente está se alimentando muito mal comparado ao que já foi um dia, com os fast foods e várias outras coisas, a baixa ingestão de cálcio e a dieta com alta ingestão de fibras, fosfatos e proteínas. Sim, vamos falar agora sobre o quadro clínico da osteoporose, que ela é dita como doença silenciosa porque ela é assintomática na fase inicial até o aparecimento da primeira fratura. E eles não vai ter alguns sinais patognomônicos, e é comum observar doença óssea difusa e também uma doença noturna que vai melhorar durante o dia. E as fraturas mais comuns de acontecer é a fratura por compressão vertebral, a fratura de punho e da região do quadril e do fêmur proximal. Os exames de laboratório eles vão ser normais na osteoporose e pode ser usada a dosagem de fosfatase alcalina sérica para ser medida como resposta clínica, porque ela vai avaliar a formação óssea. E também pode ser feito outros exames laboratoriais para identificar as causas da osteoporose secundária. São eles: paratormônio, metabólitos da vitamina D, eletroforese de proteínas, teste de função tireoidiana, testes bioquímicos na urina, calciúria de 24 horas, creatinina de 24 horas e a testosterona no ombro. E no raio-x ósseo, que as alterações só vão ser vistas a partir se tiver uma perda óssea de maior que 30%, que vão ser encontradas a perda do trabeculado ósseo e o afilamento da cortical óssea. E atualmente o diagnóstico pode ser confirmado pela densitometria óssea, que ele vai ser medido por um score, que é o T-score, e ele tem uma seguinte classificação, que é normal até -1 desvio padrão, osteopenia entre -1 e -2,4. Osteoporose tem que ser menor que o -2,5 dp, e a osteoporose grave ela tem que ser menor que -2,5 e ser associada a uma fratura patológica. E as indicações são: ele vai ter indicação de mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos, que são também mulheres com deficiência de estrogênio e com fatores de risco para osteoporose, indivíduos com terapêutica prolongada com glicocorticoides, indivíduos com anormalidades na coluna vertebral, indivíduos com hiperparatireoidismo primário e também para controle de tratamento da osteoporose. O diagnóstico diferencial da osteoporose é feito com doenças que aumentam a reabsorção óssea. São elas doenças de Paget, mieloma múltiplo, metástases ósseas, hiperparatireoidismo e osteogênese imperfeita. O tratamento ele é feito com foco na prevenção. A prevenção ela começa na infância, vai pela adolescência até os adultos jovens. Essa prevenção ela é feita com alimentação adequada, práticas de exercícios físicos e adequada ingestão de cálcio e vitamina D. Tem também o chamado triângulo terapêutico nas mulheres, que ele inclui a boa nutrição, que vai fazer com que tenha mineralização óssea,
exercícios para a formação de novos ossos e concentração normal de estrogênio. Porque o estrogênio ele é osteoprotetor e ele vai modular a velocidade de perda óssea. Assim, o ideal é que todas as mulheres façam tratamento de reposição hormonal. Mas a gente sabe que isso não é possível, porque não pode usar terapia de reposição hormonal só para a osteoporose. Tem que ser um tratamento conjunto com o ginecologista e só para mulheres que têm indicação. Também passa pelo tratamento sempre a administração de cálcio e de vitamina D. No entanto, para aquelas pessoas que não podem fazer terapia de reposição hormonal, também existem duas classes de drogas que são usadas no tratamento da osteoporose, que são os agentes de antirreabsorção do tecido ósseo, que eles vão inibir a atividade osteoclástica, e o exemplo delas é calcitonina, bifosfonatos e estrogênio. Também são usados os agentes estimuladores da formação óssea, que eles vão ter um aumento importante da massa óssea. São usados nessa classe o fluoreto de sódio e o PTH. O fluoreto de sódio, o uso dele ainda é conflitante, mas o PTH ele é usado, ele é bem tolerado e ele é bem seguro, diminuindo de 40% a 50% a fratura de quadril decorrente da osteoporose e até 90% das fraturas vertebrais. Então ele é muito bom porque ele vai aumentar a massa óssea. Vamos começar a falar agora da doença de Paget. A doença de Paget, ela também é conhecida como osteite deformante. Ela é uma doença de metabolismo ósseo relativamente comum, aproximadamente 3 a 4% dos pacientes brancos maiores de 55 anos de idade. Por que branco? Porque ela tem sido associada principalmente à descendência europeia, tanto direta como indiretamente, no caso de colônias como aqui no Brasil. Ela é encontrada principalmente na Nova Zelândia, Inglaterra e países do sul europeu. Quanto à epidemiologia, existem poucos dados disponíveis sobre as características epidemiológicas dessa doença no Brasil. O Recife, a capital de Pernambuco, principalmente por causa da colonização fortemente europeia, por cerca de 4 séculos, ela tem a maioria dos casos relatados no Brasil. O primeiro estudo da incidência e prevalência da DPO no Brasil, ela encontrou uma prevalência de 6,8 casos a cada 1.000 habitantes. Esses números são semelhantes a países do sul europeu. Além disso, nesse estudo foi encontrado que a forma polióstica da doença é a mais comum entre os brasileiros. Quanto à etiologia, a etiologia da doença de Paget ela ainda é muito obscura, porque não se tem muita controvérsia sobre os fatores que estão envolvidos nessa doença. Mas sabe-se que são um conjunto de fatores, tanto genéticos quanto ambientais envolvidos. Quanto aos fatores genéticos, o mais importante encontrado até hoje é o gene SQSTM1, que é o mais importante encontrado. Mas, como eu disse, é muito complicado ainda encontrar a causa dessa doença. Vamos passar agora para as manifestações clínicas. As principais manifestações clínicas da doença de Paget incluem dor óssea, fraturas, deformidades esqueléticas e artrites secundárias. Os sintomas variam de acordo com o grau e com o local de comprometimento comprometimento ósseo. Com relação à relação do osso pagético com as estruturas civis. Estão geralmente associados à artrite, à dor, a deformidades esqueléticas e a fraturas. Vamos começar agora o diagnóstico. O diagnóstico da doença de Paget ele é feito por uma combinação tanto de achados radiológicos com sintomas clínicos já encontrados, sendo que a radiologia ela é o exame que tem a maior especificidade nesse caso. Na radiologia, na fase osteolítica, a gente inicial vai se caracterizar pela osteólise localizada, nos ossos longos principalmente, e assume uma aparência mais conhecida como lesões em vela, e chama de vela, desculpa. A fase intermediária da doença, que é onde geralmente acontece o diagnóstico, ela é caracterizada pelo espessamento da cortical, a expansão óssea e a perda da diferenciação córtico-medular, além de um taberculado muito grosseiro. A fase tardia observa-se pelo aumento difuso da densidade óssea, pela esclerose medular e pelo aumento do tamanho do osso. Outro exame um pouco mais sensível do que a radiologia é a cintilografia óssea. Nela é observado o quê? É observado um aumento do traçador do osso acometido e devido à natureza do osso pagético.
Por ser mais sensível, a natureza hipervascular da doença de Paget pode ser visualizada por meio da hipercaptação do radiofármaco e até mesmo antes das alterações líticas da radiografia simples. Ou seja, o diagnóstico é mais rápido através da cintilografia. De 10 a 15% das lesões detectadas pela cintilografia, elas aparecem normais na radiografia. A cintilografia também é importante porque ela identifica aquela fase que eu falei que é mais comum no Brasil, que é a polióstica, e também na avaliação da extensão da mesma. Tomografia e ressonância magnética. Esses exames eles fornecem poucas informações e são um pouco menos utilizados. Eles são mais utilizados quando? Eles são úteis quando há suspeita de complicações associadas com a doença de Paget, tais como fratura ou então uma degeneração sarcomatosa. A ressonância magnética ele vai ser um método de escolha para o estadiamento de uma degeneração sarcomatosa em um osso acometido pela doença de Paget. Além disso, ela vai ser útil em caso de complicações neurológicas, como compressão de raízes nervosas, espinhais e nervos cranianos. O PET scan ele é ainda extremamente pouco utilizado na doença. Olá, continuando as doenças de Paget, a gente vai começar falando também das complicações. Entre elas, a gente tem as fraturas patológicas, deformidades ósseas, osteoartrose e também a gente tem o aumento do débito cardíaco nos casos de envolvimento ósseo severo. Quando tem um acometimento do crânio, a gente pode gerar também complicações como perda auditiva, a gente tem tanto condutora quanto neurosensorial, cefaleia, tontura, zumbido. Nós temos também, mais raramente, uma demência vascular, além da hidrocefalia. A maioria dos pacientes já são sintomáticos diante do diagnóstico. Nessa imagem podemos perceber todas as complicações que eu já tinha falado. Por exemplo, uma cabeça aumentada, cefaleia, uma surdez pelo acometimento do nervo no meato acústico. Nós temos também um débito cardíaco aumentado, temos também cifose, dor nos ossos, temos também arqueamento dos membros, como podemos ver nessa imagem. Temos também calor e sensibilidade aumentado sobre esses ossos. Volume aumentado também dos membros. O tratamento. Quem deverá ser tratado? Pacientes com a forma sintomática da doença, sintomas secundários também da doença metabolicamente ativa. Pacientes assintomáticos também deverão ser tratados quando? No pré-operatório de uma cirurgia envolvendo osso com a doença ativa. E também pacientes assintomáticos com hipercalcemia, após a imobilização na forma assintomática da doença, com envolvimento também dos locais onde poderiam ter complicações. A primeira terapia utilizada foi a calcitonina de salmão, seguida pela calcitonina humana. Bom, essa droga ela atua diretamente sobre os receptores de calcitonina expressos nos osteoclásticos e, em consequência de sua curta ação, resposta parcial e resistência adquirida, ela é utilizada apenas em alguns indivíduos intolerantes aos bisfosfonatos. Pessoal, atualmente, os agentes mais utilizados na doença são os bisfosfonatos, classe ampla de medicações que atuam bloqueando a reabsorção óssea osteoclástica. Os bisfosfonatos nitrogenados, quem são? Alendronato, riserdronato, pamidronato, ácido zolendrônico, são essas drogas de escolha. Vamos falar sobre o monitoramento. Como é que a gente vai acompanhar esses pacientes que já estão em tratamento? Bom, a fosfatase, a alcalina e o marcador de remodelação óssea, eles são comumente utilizados como parâmetro de resposta bioquímica ao tratamento dos bisfosfonatos. A normalização dos níveis está associada a uma remissão bioquímica, a evidências histológicas de turnover ósseo normal, e sua elevação está relacionada também ao aumento da atividade da doença. Sua dosagem deve ser realizada após 3 a 6 meses do início do tratamento para avaliar a resposta inicial, seguida de uma a 2 medidas anuais como marcador de atividade óssea. Considera-se a remissão da doença quando são atingidos níveis normais de fosfatase e alcalina, e a remissão parcial quando há queda de mais 75% após 3 a 6 meses de tratamento. Dando
continuidade, uma outra doença osteometabólica é o raquitismo, que caracteriza-se pela incapacidade de mineralização da matriz óssea recém-formada, e isso acarreta no aumento do tecido osteoide e diminuição da resistência óssea. Acomete principalmente jovens em idade de crescimento, atingindo a placa fisária, ossos trabeculares e a zona cortical recém-formados. O raquitismo ele tem 3 classificações, que é o raquitismo causado pela deficiência de vitamina D, que está associada à carência de cálcio, tanto por baixa ingestão como por distúrbios gastrointestinais. Raquitismo vitamina D dependentes, que são os tipos ocasionados por erros inatos do metabolismo, e o raquitismo D resistentes causados pela hipofosfatemia. No quadro clínico, a gente pode encontrar o quê? Apatia, irritabilidade, hipotonia muscular, até quadros mais severos como tetanias e convulsões. São pacientes de baixa estatura. No crânio, o que é que a gente observa? Proeminência dos ossos frontais, aumento do componente cartilaginoso nas linhas de sutura. Nos dentes, a gente pode encontrar defeitos no esmalte e atraso no surgimento de dentes permanentes. E no tórax, proeminência da junção costocondral, edentação das costelas inferiores e o pectus carinato. E quanto ao diagnóstico do raquitismo, nós começamos com a anamnese e o exame físico, onde nós vamos poder observar a tendência à escoliose, à cifose e principalmente a restrição de crescimento com arqueamento das articulações. Nós podemos nos utilizar também de exames complementares, como por exemplo a radiografia, onde nós vamos ver a metáfase em forma de taça, o adelgaçamento da cortical com rarefação do trabeculado ósseo, onde esse vai estar manifestado através do borramento da imagem. Nós vamos ter as linhas de Luser ou pseudofratura de Milkman, que são linhas radiolucentes, paralelas ou perpendiculares ao eixo do osso, que devem fazer diagnóstico com as fraturas verdadeiras. Nós podemos também fazer exames pedindo a dosagem da fosfatase alcalina, que vai estar aumentada em todos os casos, mostrando o turnover ósseo, ou seja, mostrando que tem um aumento da reabsorção óssea. O cálcio vai estar normal ou diminuído, só que ele vai estar normal somente nos casos onde o raquitismo é causado pela hipofosfatemia. Já o fósforo vai estar reduzido em todos os casos, menos na osteodistrofia renal. O PTH também tende a estar aumentado em todos os casos, e a dosagem de vitamina D é importante para saber a origem da diminuição desse cálcio. Aqui nós podemos ver uma criança com um acentuado arqueamento de joelho, que são chamados joelho em ventania. Já nessa foto nós podemos observar toda uma família com raquitismo hipofosfatêmico, que é uma herança de caráter autossômico dominante, que nós vamos ver aqui o adulto com uma acentuada restrição de crescimento, genovaro acentuado nos joelhos, tanto nele como nos filhos. E nessa radiografia nós podemos ver tanto a rarefação trabecular, que é esse borramento, assim como podemos ver a metáfase em taça e o acentuado arqueamento, tanto de fêmur como de tíbia. Já no tratamento, o tratamento consiste primariamente em nós identificarmos o tipo, ou seja, o que está causando aquela redução do cálcio. Nos raquitismos causados pela deficiência de vitamina D, nós vamos fazer a reposição dessa vitamina com calciferol de 1.500 a 5.000 unidades via oral durante 3 a 6 meses, ou em caso de impossibilidade de via oral, nós podemos fazer de uso de 600.000 unidades intramuscular repetidos após 3 meses. Já nos raquitismos que são vitamina D dependentes, nós fazemos uso do calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D.
Já nos raquitismos vitamina D resistentes, hipofosfatemia, nós precisamos fazer a reposição tanto do fosfato quanto do calcitriol. Só que, nesses casos, como é predominante em crianças, nós temos que fazer essa reposição até a finalização do crescimento. Aqui estão nossas referências.